A vida mesmo, ela é um fluxograma, né, de decisões, né? Teoricamente, a gente começa o dia, a gente acorda e a gente tem que fazer uma escolha. E isso é um fluxograma de escolhas que a gente faz todos os dias, né? Sim, a vida ela exige da gente muita resiliência e muita perseverança, né? Para construir algo e esse algo seja algo que venha permanecer, venha prosperar, venha nos proporcionar os resultados que a gente precisa. Eu gosto muito de uma literatura que eu já li sobre esse assunto, né, que fala assim, Deus te fez de propósito. Legal. Então Deus não nos fez por acaso, nós não fomos um acaso. Tá, ela não vai no Criador. Se eu não vou no Criador, se eu não vou em Deus pedir e perguntar o que ele tem pra mim, né? Qual é o propósito que ele tem pra mim, eu não vou conseguir ser a minha melhor versão. Talvez eu vou estar improvisado em uma área que talvez eu até tô dando certo. Exatamente. Mas eu não vou fluir na minha totalidade, né? Hábitos que geram transformação, né? Se eu entendi que a coisa mais preciosa que Deus me deu para me gerir nesse mundo é o meu tempo, então eu tenho que ter sabedoria e disciplina para gastar muito bem ele, equilibrando ele entre as coisas espirituais e as coisas naturais, né? Moldar por aqueles valores. Né? E isso passa por uma mudança de mentalidade, porque às vezes a gente aprendeu que quem se dá bem é quem engana, quem mente, quem enrola, né? Aí às vezes falar a verdade não é um bom negócio no negócio, mas para Deus é o segredo, né? Porque não adianta eu ter sucesso em todas as áreas se eu tiver um fracasso dentro da minha casa, né? Meu lar tiver uma derrota, né? Entender quem eu sou passa por eu entender quem Deus é para mim. E Deus é meu Pai. Então, se Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. E aí, por consequência, tudo que eu for fazer vai ter validação dele. Então, a minha identidade não passa por aquilo que eu faço, mas passa por aquilo que eu sou em Deus. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro bate-papo, a esse nosso primeiro encontro desse projeto que a gente está iniciando hoje, que nós nomeamos de Negócios em Evolução. Esse é um projeto que ele nasceu inicialmente no meu coração e junto com algumas pessoas conversando, a gente entendeu que era necessário a gente trazer isso de forma prática, idealizar isso de uma maneira que chegasse até você e você pudesse também crescer e evoluir muito com aquilo que a gente vai fazer através desse projeto. Então, ele é um projeto que a gente está iniciando hoje, nesse primeiro episódio, e de que forma ele vai funcionar? Através dos bate-papos. Então, nós vamos trazer sempre convidados, pessoas que tenham algo a agregar, algo a acrescentar, algo a contribuir muito na minha vida, também na sua vida. Então, são pessoas que fazem parte da minha rede de relacionamentos, amigos, parceiros, pessoas que eu tenho uma admiração, que eu tenho uma inspiração, pessoas que vivem aquilo que eles ensinam, com as suas experiências em áreas diversas, na área de negócios, na área de pessoas, na área de e-commerce, na área de finanças, processos, liderança, enfim, são diferentes as áreas que eles dominam. E a partir dessas conversas, o meu propósito é que você possa melhorar e evoluir no conhecimento, na sua visão e no seu propósito, tá certo? O nosso foco aqui vai ser sempre ajudar você, tanto no CPF quanto no CNPJ. Ou seja, a gente quer ajudar você como pessoa e também te ajudar como empresa a você evoluir, a você crescer, a você realmente ajustar suas rotas e alcançar resultados ainda melhores. Para você que não me conhece, então, eu sou o Gabriel Walter, sou especialista em negócios, mentor, influenciador e sou o fundador do projeto Evolução Digital. E através desse projeto eu tenho ajudado pessoas e empresas a se capacitarem e a entenderem um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre negócios e principalmente na área de negócios digitais, tá certo? Explicando um pouquinho do nosso projeto, a gente vai ao tema de hoje. A esse primeiro episódio, a gente escolheu um tema que eu acredito que ele é muito poderoso e que vai destravar você em muitas áreas, em muitos aspectos, para que você possa caminhar e evoluir de uma forma muito mais interessante. E o tema de hoje é negócio da vida, onde a gente vai falar sobre identidade, sobre propósito e sobre os valores, os princípios que transformam você. Tá certo? Pessoal, para esse primeiro bate-papo, eu estou trazendo então um convidado, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é uma referência para mim, uma inspiração para mim,
sem dúvidas, o meu maior exemplo, e a base de quem eu sou hoje, eu devo muito a essa pessoa. É um homem de fé, é um homem de família, é um grande amigo, é um conselheiro, um mentor para mim, um mentor para muitas pessoas. E esse convidado de hoje é a pessoa mais especial, talvez, que eu poderia receber no nosso projeto, que é o meu pai, Anderson Walter. Seja muito bem-vindo, pai. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação, uma felicidade muito grande estar aqui, porque eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente espera um reconhecimento, né? E você obter o reconhecimento de alguém que você formou ao longo da vida, não tem dinheiro que pague, né? Então, é uma alegria. Muito bom. Bom, vamos começar pelo começo. Acho que para você, né, entender o porquê a gente convidou o Anderson para estar aqui, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, né, de forma resumida, tua trajetória, tua jornada, tua caminhada. Explica para a galera o que você faz, né, de que forma você, enfim, tem realizado a tua caminhada até aqui, para daí a gente poder, a partir disso, a gente fluir na nossa conversa. Legal. Na realidade, meu nome é Anderson Walter, pai do Gabriel Walter e pai de mais 4 filhos. E Deus tem me abençoado aí já há algumas décadas e a gente tem construído uma família, né, bem sólida. Eu sou casado com a Vanessa, que é a minha grande, né, companheira, amiga, sócia, né, eterna namorada. E Deus tem abençoado a gente e a gente tem construído algo muito grande ao longo dos últimos anos, né? E o maior legado, acho que Deus me deu, foi a minha família, né? Foi poder ter filhos maravilhosos, poder compartilhar desse momento muito bom. E aí, por consequência, a família precisa de sustento, né? E aí Deus me deu a oportunidade de viver a experiência desafiadora de empreender algo, né? Então eu tenho um negócio próprio desde 98 e eu tenho feito isso aí com muita perseverança, com muita dedicação. E comecei assim de uma forma muito inusitada, né? Eu trabalhava numa empresa e a empresa faliu. E aí de repente eu me vi numa situação que eu precisava recomeçar, me reinventar. E aí Deus me iluminou a ponto de eu começar esse negócio, praticamente com o único aval dele, né? Sem dinheiro, sem recursos, e as coisas foram acontecendo, né? Com muita dificuldade. A gente foi superando muitos desafios e chegamos até aqui, né? Queremos avançar também, né? Sim, muito bom. Bom, acho que deu para o Anderson resumir um pouquinho da trajetória, né? Alguns anos em poucas palavras, em poucos segundos. Mas é importante para você entender o porquê que a gente escolheu ele. E durante a conversa a gente vai poder entender o que ele carrega, né? Eu conheço um pouquinho do coração dele, eu sei de que forma ele já impactou a minha vida e sei que através dessa conversa, através do bate-papo, ele vai conseguir impactar também, né? E você vai conseguir aprender e conseguir fluir naquilo que ele carrega, né? Nas vidas que ele já transformou e pode transformar a sua vida também. Bom, podcast aqui, esse projeto, a gente fez ele muito focado em negócios, porque é a área na qual eu atuo, domino, mas você pode estar se perguntando assim, né? A gente vai começar por um tema focado sobre negócio da vida. Então, por que a gente escolheu iniciar por esse tema? Porque a gente entende que um CNPJ ele só pode ser forte quando o CPF também é forte, né? Então, eu acho que o primeiro negócio que qualquer um de nós podemos ter e devemos ter é a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. Então, a gente escolheu esse tema justamente para que a gente possa analisar algumas coisas para nós nos conhecermos, para nós melhorarmos enquanto pessoas, e a partir do momento que a gente entende que nós somos o nosso maior negócio e a gente consegue desenvolver algumas coisas e administrar da melhor forma possível, isso vai se estender a todas as outras coisas, todas as outras áreas das nossas vidas. Então, a gente só consegue administrar um negócio forte se nós administrarmos a nossa vida, né, com propriedade, entendendo, né,
quem nós somos, o que nós fazemos, para que nós nascemos, né? Para que nós viemos ao mundo, o que nós precisamos fazer. Então, a gente vai iniciar por esse assunto justamente para a gente poder entender de que forma a gente consegue ser uma empresa melhor, o eu melhor, né? O CPF melhor. E então, para esse primeiro momento da conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro negócio, né? Nós somos o nosso primeiro negócio. E aí eu queria te deixar uma pergunta, né? De que forma você pode explicar para a gente, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, como nós podemos ser um negócio melhor. Legal. A pergunta é muito boa, né? E é uma pergunta que muitas vezes a gente demora para conseguir responder ela. E eu creio que muitas pessoas passam aí uma vida toda sem conseguir responder com clareza sobre essa pergunta, né? Sobre a nossa identidade, né? E aí às vezes a gente tem que parar um momento da nossa vida e se perguntar, né? Quem eu sou, né? Ou seja, quem você é. E essa pergunta, ela é desafiadora porque a gente se confunde, né? Muitas vezes achando que a nossa identidade está naquilo que a gente faz. E quando a gente acha que a nossa identidade está naquilo que a gente faz, a gente vai se comparar e a gente vai se perder no processo. Porque quando eu acho que a minha identidade está naquilo que eu faço, eu vou descobrir que existem muitas pessoas que fazem aquilo que eu faço de forma muito melhor, né? E quando eu acho que o meu sucesso passa por aquilo que eu faço apenas, naquilo que eu faço eu posso ser substituído, Com né? Porque a certeza. minha identidade não está naquilo que eu faço. E aí, às vezes, alguns perguntam, mas é onde que está? A minha identidade está em quem eu sou. E aí isso muda tudo. Porque quem eu sou, dificilmente alguém vai me substituir em quem eu sou. Agora, aquilo que eu faço, eu posso ser substituído. Então, assim, a gente vê o mundo e a gente acha que todos nós estamos aqui para competir. E na realidade, não. Quando a gente entende a nossa identidade, nós entendemos que todo o sucesso daquilo que a gente vai construir e fazer está em quem nós somos. E essa pergunta, para mim, hoje, ela tem muita clareza, porque assim, se alguém chegasse e falar, quem você é? Eu fui buscar essa resposta. Eu precisava dessa resposta. E eu descobri que essa resposta estava diante de mim, né? Estava no manual de instrução do Criador. Então, assim, hoje eu sei, a gente respeita, né, a expressão de fé de muitas pessoas, de crenças e valores e tudo mais, mas a gente tem que falar daquilo que a gente crê, daquilo que a gente tem como convicção, né, dentro de nós, e buscando, né, no manual do Criador, a palavra dele, ele me mostrou, né, ele mostrou com clareza a respeito da minha identidade, quem eu sou. E ele não começou por mim, ele começou pelo filho dele, por Jesus. Né? Quando Jesus estava sendo emancipado para começar a empreender o grande negócio de Deus, que é o reino de Deus, ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, e o Deus que é Pai, né? Deus Pai, ele validou aquilo que ele precisava ser naquele momento, a partir daquele momento. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho sonhos, ambições, projetos ali, né? Esse é meu filho amado. Então, entender quem eu sou passa por eu entender quem Deus é para mim. E Deus é meu Pai. Então, se Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. E aí, por consequência, tudo que eu for fazer vai ter validação dele. Então, a minha identidade não passa por aquilo que eu faço, mas passa por aquilo que eu sou em Deus. Né? E a minha grande identidade, a grande identidade de todos nós, que começa a ressignificar a nossa vida, é saber que a gente tem um Deus que é Pai e que nós somos filhos. Né? Claro que Jesus é o primogênito, mas nós somos filhos por adoção. Mas mesmo sendo adotados, ele nos trata como filhos, né? Quer nos dar conselhos, ele quer nos deixar uma herança, né? Para que a gente possa empreender. Jesus começou empreendendo,
né? E esse reino continua sendo empreendido até hoje. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue ter paz e clareza, que a gente pode recorrer a Ele a todo instante, a todo momento, né? E isso muda tudo, né? Muda tudo. Muito bom. A gente entendeu nossa identidade, então você define que é a gente descobrir quem nós somos. Uhum, E você respondeu uma das perguntas que eu faria, que é justamente de que forma eu descubro isso. E com a tua experiência você compartilhou do que você viveu, né? Você foi uhum, para o manual, você foi para a palavra, você foi para a Bíblia, e na Bíblia você encontrou essa resposta, né? sim. E isso realmente mudou tudo. E é muito importante, né, esse tema sobre identidade, porque a gente vê hoje, principalmente, eu acredito que com a evolução, com o crescimento das redes sociais, por exemplo, né, da tecnologia, enfim, as pessoas, esse senso de comparação, ele aumentou muito, né, de você olhar para outras pessoas e querer viver o que outras pessoas vivem, e isso está muito ligado a justamente as pessoas não terem ainda descobrido a sua identidade, né? A Uhum, falta de identidade faz com que você flua de uma forma muito desordenada, né? uhum, Então, eu vejo assim, a identidade faz a gente é, saber para onde a gente precisa ir, né? Então, uhum, aquilo que não faz sentido, aquilo que não agrega, você não faz, mas aquilo que faz sentido, aquilo que te aproxima do propósito, da sua identidade, você faz porque você tem clareza, né? A uhum, identidade traz essa clareza na nossa jornada e nos ajuda justamente a gente não se perder diante uhum, de tanta influência, diante de tantas comparações, diante de tantas coisas que vêm surgindo. É interessante por conta disso, né? Isso uhum, nos leva ao nosso propósito, e aí eu já quero linkar com isso, né? Porque eu uhum, acho que é, a gente descobrir a nossa identidade é por um motivo, porque existe um propósito para todos nós, né? sim. Todos nós temos um propósito, Uhum, e eu acho que é justamente o que todas as pessoas buscam. Qual é o propósito, né? Para que eu vim? Para que eu sirvo? Eu nasci para fazer o que exatamente? E tudo parte de eu ter primeiro descobrido a minha identidade, né? uhum, Descobrido quem eu sou. De que forma você entende o propósito e de que forma você entende que a pessoa pode fazer esse trilho, essa jornada, né? Porque, uhum, beleza, eu sei quem eu sou, mas do quem eu sou até chegar no destino, no uhum. propósito, existe um desenvolver ali, né? Como que você acredita que as pessoas podem desenvolver isso, né, de uma forma que ela não se perca nesse caminho, né? Esse Uhum, trajeto, essa jornada que existe aí. certo. Eu acho que assim, como eu falei, assim, a gente passando por essa ressignificação, né, e daí cada um vai ter um tempo e um modo para que isso aconteça, né? E Deus tem formas de fazer, mas quando a gente entende a nossa identidade, a primeira coisa que a gente entende que nós temos uma origem, né? Deus nos criou. Eu gosto muito de uma literatura que eu já li sobre esse assunto, né, que fala assim: Deus te fez de propósito. Então, Legal. Deus não nos fez por acaso, nós não fomos um acaso. Né? Ainda que a nossa história de vida ou as nossas histórias do nosso passado aí nos confundem em algumas coisas, né? Às vezes você não sabe quem foi seu pai ou coisas assim, você fica um pouco perdido. Mas quando a gente se encontra em Deus, né, no Criador, que é um pai, ele começa a ressignificar, ele mostra que a tua origem foi nele. Então, desde que a gente nasceu, Deus nunca improvisou acerca da nossa vida, né? Porque ele é um pai, e afinal de contas, um pai, ele faz planos para um filho, né? Ele vai projetando coisas, ele vai fazendo projetos, ele vai traçando sonhos, objetivos, e na vida a gente precisa de mentoria. Então, se você quer ser assertivo na mentoria, para você viver o teu propósito, ninguém melhor do que o Pai, o Criador, né? Então Deus ele nos linka, a primeira coisa que ele nos dá é uma identidade, nós entendemos quem nós somos nele, quem ele é para nós, e aí a partir disso a gente começa a construir, ele começa a partir do nosso relacionamento com ele, que não é uma coisa mística, não é uma coisa relacionada a
algo religioso, mas, né, ou práticas religiosas, mas é um relacionamento que a gente começa a cultivar, né? Então, assim, ele deixou uma chave sobre esse assunto quando ele diz assim: se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça todos os dias, ao iniciar o dia, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Acrescentadas para quê? Para que a gente possa fluir no nosso propósito. Então, Deus tem um propósito personalizado. E quando eu entendo que ele tem um propósito personalizado para mim, para você, para todos os seres humanos na face da Terra, a primeira coisa que eu tiro da minha vida é a comparação, né? O que mais faz você se perder e não ouvir realmente Deus ou ter de Deus a validação, porque Jesus não precisava ser validado por Deus. Ele era Deus, era o Filho de Deus, mas o Pai fez questão de validar. Então, assim, a partir do momento que nós estamos construindo um relacionamento com Deus, estamos convictos da nossa identidade, o Pai vai nos validar. Ele vai nos validar com palavras de afirmação, promessas, e a gente vai romper no nosso propósito. E o propósito é algo personal, é personalizado, é individual, né? Eu tenho a minha história, e eu vou romper naquilo que Deus tem preparado para mim. Então é dessa forma que eu enxergo, assim, né? E uma forma assim que eu gosto de ilustrar às vezes sobre o propósito é assim, uma bola de futebol. Vou citar um objeto, por exemplo, para a gente poder entender. A bola de futebol ela foi criada por um propósito. Se eu pegar a bola de futebol e colocar ela em cima dessa mesa e utilizar ela como um objeto de decoração, as pessoas podem até chegar aqui, olhar e achar aquilo legal, interessante e tal. Pô, que objeto interessante, decoração. Ela pode até ser um objeto de decoração, mas no fim das contas ela está fora do propósito. Ela não foi criada Não para foi ser criada para objeto. aquilo. Ela foi criada para estar no esporte, para estar nos pés das crianças, dos jovens, numa cancha, num estádio, num ginásio. Então é isso, é a gente conseguir enxergar Deus nos criou, ele, desde o início. Né? Ainda que a nossa história preguiça seja muito difícil, desde quando a gente nasceu, ele não improvisou, ele já sabia exatamente como conduzir a nossa vida. É que a gente levou muito tempo se batendo, né, tentando fazer do nosso jeito. Eu gosto de dizer assim, que todo mundo sabe que Deus existe. Mas enquanto a gente vive sabendo que ele existe, mas, né, conduzindo nossa vida de uma forma como se ele não existisse, a gente não vai conseguir entender quem nós somos e a gente não vai conseguir redescobrir o nosso propósito. Não vai ser a nossa melhor versão, né? Exatamente. A gente vai estar o tempo todo improvisando em algumas coisas, né, tendo, né, a quem recorrer. Né? Se você precisa de uma mentoria, né, a primeira pessoa, a tua primeira opção tem que ser Deus. Tem que ser a fonte do Criador, né? Uhum. E por isso é importante o processo aqui que a gente tá conversando, né? Porque eu vejo pessoas tentando descobrir o que elas vieram fazer, o propósito que elas têm, e elas não descobrem. Mas dois erros, né? Às vezes a identidade ainda não foi. Ela ainda não tem uma identidade, então ela não sabe Sim, quem ela é. E isso vai impactar diretamente no resultado dela não chegar no propósito, né? Então esse é um ponto. E segundo foi a chave que você acabou de comentar, né? Ela não vai no Criador. Se eu é, não vou no Criador, se eu não vou em Deus pedir e perguntar o que ele tem para mim, né? Qual é o propósito que ele tem para mim, eu não vou conseguir ser a minha melhor versão. Talvez eu vou estar improvisado em uma área que talvez eu até estou dando certo, mas eu exatamente. não vou fluir na minha totalidade, né? E o É, foco desse bate-papo, desse tema, é justamente a gente fluir da forma mais intensa possível, né? é. Eu acho que também assim um detalhe relevante também dentro daquilo que pode ser pontuado assim, quando eu entendo a minha identidade, eu descubro a identidade, o que vai me levar a dar os passos em direção ao meu propósito é eu entender que Deus dentro de mim ele gerou uma vocação. Dentro de mim existe um depósito de habilidades que, como você falou, né, o que que a gente espera? Que a gente viva a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão passa por uma vocação. Né? Às vezes eu projeto, eu sonho algumas coisas, mas não é minha vocação, né? Aí eu preciso entender, né, dele qual é a minha vocação, e aí a gente vai romper no propósito que ele tem, não tem erro, não tem como dar errado, né? Sim, muito bom.
Identidade, a gente sabe quem nós somos, né? Propósito é a gente viver com sentido, né? Saber para onde a gente está indo. Uhum. Mas aí entra um ponto muito importante, que eu queria que você contribuísse, que é sobre princípios, né? Sobre valores, né? Entre a gente sair do ponto A e chegar no ponto B, existe uma caminhada, uma jornada, existe realmente um processo, né? E Uhum. às vezes a gente sabe que o que nos protege nesse processo é justamente os princípios, né? Uhum. Existem algumas características, algumas coisas que a gente precisa ter em nós, que vão nos ajudar a chegar lá, mas a chegar lá da maneira correta, né? Então, eu acho que isso é o fundamento Uhum. da identidade e do desenvolver a chegar no meu propósito. Eu queria que você trouxesse para nós, do seu ponto de vista, é, princípios, valores, coisas que você acredita, que você classifica como importantes, primordiais, Uhum. justamente para a gente não se perder nesse processo e a Sim, gente conseguir viver o nosso propósito. legal. Eu acho que assim, como a gente está linkando todo o nosso assunto aqui, né, em uma fonte de inspiração, e toda a nossa fonte de inspiração vem de Deus, né, e, e na vida a gente, na podcast tem a ver com empreendimento, né, empreender e tudo mais. O maior empreendimento que a gente descobre que existe e está em execução é o empreendimento do reino de Deus. Então, falar sobre princípios, né, valores, a gente pode ir exatamente quando Jesus ele trouxe, né, a constituição do reino dele, valores do reino dele, né, os estatutos, as leis, né, morais, espirituais ali, quando ele traz as bem-aventuranças. E ali ele começa a trazer, né, bases, diretrizes que vão nortear a nossa vida, nortear o nosso caráter, nortear os nossos valores, os nossos princípios, a nossa conduta. E quando a gente entende isso e a gente consegue deixar com que esses valores eles transformem, né, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, é, as nossas atitudes, a gente vai agir de uma forma que vai impactar, né, aquilo que a gente está fazendo. Então, vai chamar atenção, né, a forma com que você é honesto, a forma com que você é ético, a forma com que você é transparente com alguém, né? Então, se você pegar ali, tem toda a fonte, né? Só que assim, a gente precisa se deixar, né, moldar por aqueles valores, né? E isso passa por uma mudança de mentalidade, porque às vezes a gente aprendeu que, né, quem se dá bem é quem engana, quem mente, quem enrola, né? Aí, às vezes, falar a verdade não é um bom negócio no negócio, mas para Deus é o segredo. Falar a verdade, né? É o segredo, né, dele estar avalizando e estar prosperando e abençoando aquilo que a gente está fazendo, né? Porque o que está fazendo não é sobre dinheiro, mas é sobre justamente princípios e valores que ele tem como fonte ali nos instruir em toda a palavra dele, né? Muito bom. Para a gente fechar, então, esse bate-papo, outro ponto que eu acho importante a gente falar ali sobre a fé, né, e alta performance, né, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Uma coisa que você sempre ensinou para mim durante a minha trajetória foi justamente equilibrar, né, o lado espiritual, o lado da fé e a responsabilidade, a disciplina, aquilo que cabe a mim. E eu acho que dentro desse assunto, dentro dessa conversa, dentro daquilo que a gente desenvolveu aqui hoje, a gente viu a importância de trazer Deus, né, de trazer aquilo que Deus quer para mim, para me ajudar em todo esse processo de quem eu sou, do propósito que Ele tem. E aí, a partir disso, eu preciso desenvolver uma fé, justamente para entender que Ele realmente é o meu Criador e que Ele é aquele que vai me instruir naquilo que eu preciso fazer. Então, a fé é muito importante, mas eu preciso do equilíbrio, daquilo que cabe a mim, como ser humano, né? Do que eu preciso fazer, da responsabilidade, da disciplina, da constância, da consistência, daquilo que vai ser a minha responsabilidade. De que forma você acredita que dá para a gente equilibrar isso, né? Para que, de repente, talvez tenha pessoas que ela vive muito a fé Uhum, e pratica pouco, né? O que cabe uhum, a ela. E em contrapartida, pessoas que, justamente por afastar Deus ou afastar a fé,
tenta se virar sozinho, com as próprias pernas, é, pensar por ele mesmo e às vezes se perde nesse percurso, né? Então, Uhum. acho que os dois lados são muito ruins. Acho que o equilíbrio, diante do que a gente está conversando, é o que vai fazer a diferença para isso. Como que a gente equilibra isso? Uhum. Como que você equilibrou na sua vida, nos seus negócios até aqui? É, eu vejo que o segredo aí passa em a gente entender as nossas prioridades, né? Então, assim, quando a gente entende as prioridades da nossa vida, a gente descobre aquilo que é importante. Porque, assim, é, aquilo que de mais precioso a gente tem, eu acho que é o tempo, né? E o tempo, ele precisa ser bem gerido, bem administrado, bem utilizado. E se tem alguém que tem tempo, é Deus. Hum, O nosso tempo ele é limitado, né? Então, se Deus tem todo o tempo do mundo, eu preciso aprender com Ele como fazer, né? Como, né? E eu vejo que desde o início, quando a gente vai fazer uma leitura ali, quem nunca leu a Bíblia e lê os primeiros versículos ali, a gente vê a preocupação de Deus em mostrar que o homem que Ele criou sempre foi uma prioridade para Ele. Estar com o homem sempre foi uma prioridade, né? Nós somos a coroa da criação de Deus, do projeto, né? O ponto alto, né? A cereja do bolo, podemos dizer assim. Agora, o que que Deus queria? Ele queria se relacionar com Adão e Eva no paraíso todos os dias, né? E Deus quer se relacionar com a gente todo dia. De que forma? Em todos os aspectos. Só que a gente tem que ter disciplina e entender o que é prioridade e o que é importante. Se eu sei quais são as minhas prioridades e eu sei que aquilo é importante, eu vou gastar tempo com aquilo. E eu acho que tudo na vida passa por hábitos que geram transformação, né? Se eu entendi que a coisa mais preciosa que Deus me deu para me gerir nesse mundo é o meu tempo, então eu tenho que ter sabedoria e disciplina para gastar muito bem ele, equilibrando ele entre as coisas espirituais e as coisas naturais, né? Porque no fundo não existem separação nessas duas coisas, elas estão interligadas, né, o tempo todo. sim, Não existe uma vida espiritual e uma vida secular. Tudo é espiritual e ao mesmo tempo tudo é secular, né? Porque em tudo, Deus está em tudo, né? Quando eu gasto tempo pela manhã de tomar um bom café, de conversar com a minha família, de almoçar com a minha família, Deus está nisso, né? Deus está no negócio. Então, assim, quando a gente entende a importância da gente ter disciplina, a gente vai administrar. E aí vai haver momentos que a gente precisa, né, tomar algumas decisões e ressignificar algumas coisas que a gente estava fazendo e que estavam contribuindo para o nosso bem ou não, né? Então, assim, a disciplina espiritual é o segredo, é o coração, é o cerne de todo o desdobramento daquilo que vai acontecer. Porque se a gente busca o reino, né, a gente tem feito um trabalho com alguns empreendedores e aí a gente tem comentado sobre isso. A ideia de iniciarmos um dia se conectando a Deus, buscando o reino de Deus. E aí a gente vai ter todas as demandas, os desafios da vida, sejam de ordem familiar, pessoal, empresarial, profissional, e ele vai nos ajudar a administrar essas demandas. Então a gente linka-se com ele no primeiro momento para que ele possa nos ajudar a administrar as 24 horas do dia, seja para o descanso, seja para a gente executar alguma coisa, né? sim, Então acho que o equilíbrio, né, nessas duas coisas é importante, né? muito bom. É legal que você falou assim sobre gestão do tempo e a classificação das prioridades, né? Sim. E realmente eu acredito que o grande diferencial, porque a gente como ser humano, como pessoa, a gente tem as mesmas 24 horas em todos os dias, os mesmos 7 dias da semana, os mesmos 30 dias no mês, os mesmos 365 dias no ano. Então, assim, o tempo a gente já sabe, né? O que a gente tem, né, de tempo. Mas é saber usufruir desse tempo da melhor forma, classificando essas prioridades, entendendo
por onde eu começo? Eu começo em Deus, né? Porque eu sempre falo assim, é, a vida mesmo ela é um fluxograma, né? De decisões, né? Teoricamente a gente começa o dia, a gente acorda e a gente tem que fazer uma escolha. E esse é um fluxograma de escolhas que a gente faz todos os dias, né? Sim. Eu vou levantar, eu vou acordar e vou fazer a minha devocional, eu vou fazer o meu exercício físico, eu vou fazer uma alimentação e começar meu dia de uma forma eficiente, ou eu vou ficar mais 5 minutos na cama, colocar um soneca e permanecer, de repente, ali dormindo, né? É uma simples decisão que já muda tudo, né? Sim. Então, quando eu faço boas escolhas e quando eu entendo que o tempo é valioso e eu priorizo as coisas certas, isso impacta diretamente nos meus resultados. E aí a fé e a alta performance Uhum. elas caminham juntos e eu consigo chegar naquilo que eu preciso chegar, né? Isso. Para a gente fechar, então, esse bate-papo, essa conversa, vou pedir para você olhar lá naquela câmera e deixar uma mensagem para as pessoas, uma reflexão, alguma contribuição, algo que você queira fechar essa conversa dentro do contexto, dentro do tema, dentro do que você acredita que é importante. Uhum. Fica à vontade. Legal. Foi muito precioso estar aqui com nesse bate-papo. E eu acho que assim, a gente tem que a vida ela exige da gente muita resiliência e muita perseverança, né? Para construir algo e esse algo seja algo que venha permanecer, venha prosperar, venha né, nos proporcionar os resultados que a gente precisa. Então eu vejo que uma das inspirações, né, que Deus tem me dado é justamente pegar ali a parábola quando Jesus fala sobre os talentos, né? Então Deus ele quer distribuir alguns talentos na nossa vida, né? E todos nós temos um depósito de Deus sobre a nossa vida. E na distribuição dos talentos ali ele deu para cada um conforme a capacidade, né? Então todos nós temos capacidade de fazer algo que realmente vai impactar, né? Não só nós, mas pessoas ao nosso redor e aquilo que nós estamos construindo. E isso tudo passa pelo mesmo Deus que nos deu depósito, que nos confiou talentos, uma prestação de contas, né? E eu acho que aqui a gente está fazendo algo não para si próprio, Sim, mas para um coletivo, né? Então, a primeira coisa que eu tenho construído e que é o meu grande legado é a minha família, né? Porque não adianta eu ter sucesso em todas as áreas se eu tiver um fracasso dentro da minha casa, né? Meu lar tiver uma derrota, né? Então não faz sentido. E quando Jesus conta essa história, né, que ele distribuiu os talentos, ele voltou para prestar contas sobre aquilo, né? Essa prestação de contas passou por uma prestação de contas do tempo gasto, né, dos talentos, né, as habilidades serem desenvolvidas ou não, e a prosperidade daquele depósito que ele fez, né? Então, nós precisamos entender que Ele quer nos ajudar com relação ao tempo, com relação aos talentos, às habilidades que Ele pode nos dar. E aí não tem só a ver com performance, como você falou, mas tem a ver como uma capacidade que Ele nos dá de, de vivermos algo que só Ele pode nos proporcionar. Porque no final das contas, né, Ele é que capacita, é Ele que dá o recurso, né? E o apóstolo Paulo diz que nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Então, o segredo está que Ele nos fortaleça em sabedoria, nos fortaleça em estratégia, nos fortaleça em perseverança, em resiliência, em dedicação, porque tudo que nós construímos é fruto de muito trabalho, né? E Deus, a Bíblia diz que Ele ajuda aquele que é esforçado. Ele abençoa aquele que é esforçado, né? Então, ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Tudo é uma construção e que a gente possa entender, né, o que é os tijolinhos que nós precisamos colocar nessa construção e buscar se alimentar de fontes, né, confiáveis, seguras, estratégias que vêm do alto para a gente executar algo aqui na Terra que se reflete com aquilo que é lá do céu, né? A oração que ele nos ensinou é que a gente ore para que o reino dele venha.
né? Que a vontade dele seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu, porque lá no céu tudo é perfeito, né? Toda a gestão é perfeita, então que essa gestão venha sobre a nossa vida, que a gente possa gerir a nossa própria vida, a nossa família, a nossa empresa, os nossos negócios, e o resultado que Deus quer nos dar é prosperidade, né? E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com, né, aquilo que nós estamos construindo, né, que nada pode nos tirar. Muito bom, muito bom. Bom, pai, te agradeço, então, por você estar aqui. Essa conversa, para mim, foi um presente, né? E para você que nos acompanhou, né, lembre que o seu maior negócio é você. Então, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, né? Cuide para que realmente você possa conhecer a sua identidade, você possa viver e fluir no seu propósito, né? E possa realmente desfrutar daquilo que Deus tem para você, tá bom? Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até breve.